pessoal de Mutuca, pessoas novas na casa, é um prazer muito grande. Sabemos que hoje nós vamos ter uma noite muito proveitosa. Nosso amigo e companheiro de doutrina Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, é um escritor, é um educador, é um palestrante. Então ele veio para fazer o trabalho na região de Araraquara, e o Orso Carrara de Matão me avisou, perguntou se era interessante que ele viesse na nossa casa, e imediatamente eu falei sim, porque é muito bom para nós. Quanto mais conhecimento adquirirmos, melhor vai ser para nós, né? Mais bom. Então, rapidamente, para quem não conhece a nossa casa, nós temos a biblioteca, a pessoa pode pegar livros à vontade. Nós temos a salinha de atendimento fraterno, quem precisar de um diálogo, de um bate-papo, nós temos a salinha fraternal, temos ali a cozinha, o banheiro. Se precisar, é só entrar por aquela porta, fiquem à vontade. Toda terça-feira nós estamos aqui das 8 às 9 com as palestras e os passes e a nossa aguinha fluidificada, o nosso chazinho fraterno, o nosso bolinho, toda terça-feira. Os estudos às quartas-feiras, das 7 às 7h40, depois os trabalhos mediúnicos só para os trabalhadores da casa. Quinta de manhã nós estamos com o curso do Livro dos Espíritos. Se alguém se interessar por fazer algum curso, é só falar com a gente que a gente se propõe a vir o horário que for necessário. Então, olha, hoje nós vamos, o Iei, nosso amigo aí, escolheu esse livro para sorteio, Razões para um Dia Feliz. Então eu vou sortear, e depois nós temos os livros, né, do nosso amigo Marcos, né? E, então, quem quiser adquirir, né? Número 13. 13. Então tá. Então, boa leiturazinha. Então, vamos fazer a oração inicial. Vamos acerenar nossos corações. Mentalizar a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior. Agradecer a Deus pela vida, agradecer pelas oportunidades, agradecer muito a espiritualidade benfeitora dessa casa de amor, para que eles possam nos auxiliar e auxiliar o nosso irmão que vai expor as suas reflexões. E pedimos, Senhor Jesus, a permissão de iniciarmos os trabalhos da noite e que a espiritualidade esteja junto a cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida que perdoamos os nossos devedores e ofensores, e não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Marcos, fique à vontade. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar com vocês aqui nesta noite, iniciando a jornada de palestras aqui por Araraquara e região. E estar aqui na cidade de Mutuca tem, para mim, algo de muito especial. Vocês vão me permitir, porque na verdade eu vou tirar essa tela, vou recuar alguns slides, porque esta palestra é em homenagem aos meus avós paternos, que viveram aqui em Mutuca. Eu
contar um pouquinho da história, que é uma história que realmente me toca muito, que eu já levantei durante um bom tempo, e vamos a ela. Resgatei algumas fotos antigas aqui de Botuca, onde já estive em 1974, atrás dos rastros, justamente dos meus avós. Meu avô, vamos colocar aqui na tela, Alfredo de Mário, que viveu de 1902 a 1931, vida desencarnada com 29 anos, ele era prático de farmácia. Depois, através de uma lei estadual, ele se tornou oficial de farmácia, que era o farmacêutico na época, e ele era dono de uma farmácia em São Paulo, capital. Não sabemos porquê, eu não consegui a causa que fez ele vir aqui para Botuca, provavelmente porque ele recebeu algum pedido, alguma solicitação, algum convite, e ele não foi para Araraquara, ele veio para Botuca. Em 1974, a antiga farmácia, o prédio da antiga farmácia ainda existia. Não existe mais, provavelmente. Daqui a pouco vou mostrar as fotos que nós conseguimos registrar na época de alguns pertences dele na farmácia. E ele veio com a sua esposa, minha avó, a Carmela Petroni, viveu de 1905 a 1932, e com os 2 filhos do casal. O meu pai, que estava aproximadamente com 3 anos de idade, e minha tia, que estava com apenas 1 ano de idade. E aqui eles viveram em Botuca de 1930 a 1931, mais ou menos um ano e meio. Retornaram para São Paulo porque minha avó pegou tuberculose e teve que retornar, e ela teve que ser internada no sanatório da cidade de São Roque, onde ela veio então a desencarnar em maio de 1932. Ele continuou aqui em Botuca, só que ficou doente também, provavelmente pelas cartas que conseguimos resgatar, que ele enviava aos irmãos, provavelmente por sequelas também da tuberculose, embora ele considerasse nas cartas que ele estava com uma grande infecção, mas era bem provável que fosse também a tuberculose. Ele retorna para São Paulo, primeiro ela, depois ele, mas ele não resiste e desencarna rapidamente. Em São Paulo, ele mantinha uma farmácia, junto com o irmão. Aqui aparece, inclusive, é ele aqui de branco, né, cor metal. Do lado dele é o irmão, que é o Alberto. Na ponta é o meu bisavô, o Pasquale, que veio da Itália. E aqui, nesse outro canto, é uma das irmãs dele, a Jovina, mas eu não sei quem é a criança. Provavelmente filho dela, mas nunca conseguimos identificar. Então, quando foi estabelecido que eu viria aqui para Araraquara, na verdade, para fazer um trabalho educacional, avisei o queridíssimo amigo Orson Carrara de Matão, e ele imediatamente começou a montar a jornada. Orson não conhecia essa história, ele não sabia absolutamente nada. Então, quando ele me avisou que a primeira palestra era em Botuca, eu disse, só os espíritos realmente, não? Para intuírem para você me colocar em Botuca. Eu já estive aqui na região várias vezes, mas nunca mais tinha retornado a Botuca. Ou seja, 1974, essa foto, essa é a minha mãe, que aparece, minha mãe Luísa, e esses foram segundo as pessoas antigas aqui da cidade, lá na década de 1970, esse teria sido o prédio onde funcionou a farmácia. E nós encontramos na farmácia existente, na época, em outro prédio,
nós conseguimos encontrar a caixa registradora e parte da vidraria que veio da farmácia dele. Inclusive, os mais antigos lembravam dele, ou pelo menos tinham ouvido falar do farmacêutico, o Alfredo Devar. Então eu agradeço aos espíritos, agradeço ao Orson por esta oportunidade de estar aqui de volta em Mutuca e poder relembrar essa história de uma família que veio da Itália lá no final do século XIX, que se deslocou, na verdade, para a região de Campinas, ali em Pedreira, depois Cosmópolis, e aí foram para a capital, e meu avô, que teve essa passagem, então, aqui por Mutuca. Provavelmente, pelo tempo já passado, talvez ele já esteja até reencarnado, e ela também, quem sabe. Mas enfim, fica essa homenagem e essa gratidão aos dois e à Mutuca, né, que faz parte da história, da minha história e da história da minha família. Aliás, me foi perguntado quando eu acabei de entrar se eu ia contar a história. Já contei uma. A nossa recepcionista, você vai contar a história. Bom, a primeira já foi contada. Mas o tema de hoje é Jesus, o Evangelho e eu. E claro que nós temos que contar a história, porque nós vamos mergulhar no nosso Mestre Jesus, que fisicamente falando, historicamente falando, está afastado de nós há pouco mais de 2000 anos. Mas a sua mensagem está conosco esse tempo todo. E o Espiritismo vem resgatar, vem reviver essa mensagem através da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei da evolução, que são princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. E por isso, o Espiritismo é uma doutrina cristã. Nós temos por base o Evangelho, mas não basta conhecê-lo teoricamente. Não basta aqui saber citar versículos, capítulos dos evangelistas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Mateus e João foram discípulos diretos de Jesus, sendo que os outros dois não. Marcos e Lucas, na verdade, foram formados por Paulo de Tarso, mas viveram aqueles primeiros momentos do cristianismo ali na Palestina, daquela época. Não basta saber que Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Também não basta saber que Jesus pediu para perdoarmos as ofensas, porque é fácil falar essas coisas. A questão é praticar, é vivenciar, é se transformar com essas lições. Que nos faz lembrar nosso querido Chico Xavier, tão conhecido, quando ele foi procurado por uma senhora que foi se queixar com ele do esposo, dizendo que o esposo era muito difícil, era um homem muito duro e que vivia atropelando todo mundo. E Chico disse para ela: minha filha, mas Jesus pediu que nós precisamos perdoar. Ela fala: mas eu já estou cansada de perdoar aquele traste. Sim, mas Jesus disse que precisa perdoar 70 vezes, 7 vezes. Chico, eu já perdoei mais de 490 vezes, que é 70 vezes 7. Só fazer a multiplicação. E aí o Chico olha assim de lado para o Emmanuel, seu benfeitor espiritual, e o Emmanuel disse assim: Chico, diga à nossa irmã que Jesus pediu para perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Sempre. Sempre. Tem que perdoar sempre. Agora, para perdoar, precisa compreender, precisa tolerar, precisa ter paciência, que são virtudes
atitudes que nós vamos desenvolver, exatamente com essa pessoa que é o chamado mala sem alça, e às vezes até sem rodinha, que está lá vivendo conosco. Mas o que será que fizemos no passado com essa pessoa? Nós não temos que nos queixar, porque Deus, nosso Pai, é justo, é bondoso, é misericordioso, e não vai permitir que aconteça conosco algo que nós não merecemos passar, que nós não precisamos passar. Então, se estamos com pessoas difíceis, é porque provavelmente estamos aí fazendo reparação de algo que fizemos em existência passada. Mas é preciso também lembrar que não são apenas os outros que são difíceis. Eu sou difícil. Certa vez no centro espírita, eu estava entrando, aí uma companheira chegou: ai, que bom que você chegou, Marcos. Porque olha, eu vou te dizer, hein, que aqui nessa casa, só Deus e você. E eu respondi na mesma hora: sai para lá, obsessora. Você só me conhece aqui dentro, você não vive comigo às 24 horas. Eu não sou nenhum santo, eu tenho vícios, imperfeições, tem muita coisa para me trabalhar aí. E olha, aqui tem muita gente boa, tá? Então não tem essa história não, que só esse ou só aquele. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Então, vamos mergulhar um pouquinho em algumas lições do nosso Mestre Jesus. E a primeira delas, que muitas pessoas consideram dificílima, que é justamente o perdoar, o perdão das ofensas, esquecer o mal praticado contra você. E o Espiritismo não diz que perdoar seja fácil, não, porque para perdoar eu preciso combater em mim o egoísmo e o orgulho, que ainda tem. Por isso não é fácil perdoar, por isso não é fácil exercer esse perdão das ofensas. Mas esse é um grande exercício para nos melhorarmos. Porque se ficarmos ofendidos e se ficarmos carregando mágoas, ressentimentos, nós vamos acabar chegando ao ódio, ao desejo da vingança. E a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos lembra que se você carrega esse tipo de sentimento, você vira um caminhão de lixo emocional. E a mágoa, ressentimento, desejo de ódio, de vingança, prejudicam a você, não o outro. Porque o outro já pode ter passado, estará vivendo a vida dele, e você que está remoendo consigo mesmo a tal ofensa, e de repente ele nem considera que fez, e você que está vivendo mal, enquanto ele está prosseguindo. Por isso então é preciso perdoar. E caminhar com Jesus é colocar suas lições e exemplos no coração e fazer todo o possível para colocá-las em prática. Nós estamos aqui trabalhando a área sentimento, não a área intelectual. Embora perdoar seja também um ato de inteligência. Porque quando você perdoa, você se sente bem. Parece que um peso enorme vai embora. Você perdoou, acabou, não vai ficar mais lembrando daquilo, mas quando lembrar, não pesa mais, porque de fato passou. Foi uma experiência útil, foi um aprendizado realizado, mas você não parou no tempo, você não ficou remoendo aquilo como certas pessoas fazem. Aquela pessoa que chega para você: ah, essas suas palavras me fizeram recordar. E lá vem ela com aquela história de algo que aconteceu 50 anos atrás com ela, lá na adolescência. E até hoje ela fica repetindo aquela história, mas diz que superou. Ela só está recordando só como uma lição. Não, que já perdoou,
que já esqueceu, não perdoou, não esqueceu e não superou. Porque é só ter uma deixa, lá vem ela contar a história. O que aconteceu com ela naquela época, quando isso e aquilo, lá vem toda a história. Ou seja, essa pessoa não conseguiu superar, está carregando com ela aquela questão. Mas nós precisamos resolver isso. E para resolver, precisamos ir até o outro e, se for o caso, pedir desculpa. Porque nós, às vezes, também atropelamos os outros. Nós, quantas vezes, falamos que não deveríamos falar. Ou, modernamente, postamos nas redes sociais aquilo que não deveríamos ter postado. Saímos a compartilhar sem ver se é verdade. Só que isso atinge os outros. Não somos apenas nós que somos atingidos pelos outros. Nós atingimos os outros também. Precisamos tomar cuidado com isso. Então, perdão está na área sentimento. Precisamos nos trabalhar nessa área. E quando fazemos isso, o perdoar fica bem mais fácil. Porque aprendemos a não nos ofendermos. E quem dizia isso era o Mahatma Gandhi, lá na Índia. Gandhi, tem um fulano que está falando muito, mas muito mal de você. Você vai reagir? E o Gandhi falou, não. Por quê? Porque ele tem o direito de não gostar de mim. Ele tem o direito de não gostar das minhas ideias. Na verdade, eu daria até a minha vida para manter o direito dele de falar contra mim. Mas ele está até xingando você. Tudo bem. Quer dizer que você perdoa? Não. Como assim? Você não perdoa? Não. Não perdoo porque eu não me senti ofendido. Então, se eu não me senti ofendido, eu não tenho que exercer o perdão. Não preciso perdoar. Nós precisamos chegar nisso. E entender o outro, compreendê-lo. Onde ele está na sua evolução, no seu entendimento do Evangelho, e não exigir dele aquilo que ele não pode dar. E assim, com essa compreensão, nós não vamos nos sentir ofendidos, porque estaremos compreendendo. E aí então fazemos uma pergunta: amar e não sentir ofensas não é o verdadeiro espírito da mensagem do Evangelho? Amai-vos uns aos outros e não sentir nenhum tipo de ofensa. Esse é o espírito do Evangelho. É o que o Evangelho nos pede. E é o que precisamos então realizar. Podemos não conseguir vivenciar isso plenamente. E nem Deus exige isso de nós. Porque somos ainda espíritos imperfeitos. Mas está na hora de começarmos a olhar para nós mesmos, não para os outros. Porque há muito tempo que nós temos a expertise, somos verdadeiros profissionais de detectar as falhas, as imperfeições e os erros dos outros. É como quando fazemos o Evangelho no lar. E aí, se abrimos aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, vemos qual é a lição que caiu, olhamos para os familiares, prestem atenção, porque tem muita gente aqui dentro que precisa desta lição de hoje. E você está alfinetando os familiares e se colocando fora, né? Quer dizer, você não, né? Você não precisa daquela lição do Evangelho. Mas acontece que a lição, primeiramente, é para mim, depois é que é para os outros. Mas Marcos, você me perdoe, mas eu vou fazer o esforço de amar, mas aquela minha tia, tudo bem, é difícil para você amar aquela tia, mas procure amar melhor este, aquele, os vizinhos, tudo bem, mas o da direita não, né? Tudo bem, certo, não dá para fazer isso agora, mas você vai se esforçando e ampliando esse amor até conseguir se dar bem com todo mundo. Viver o Evangelho.
É o que está faltando. Porque nós teorizamos muito. Como aquela história do Divaldo, né? O nosso querido Divaldo Franco. Terminou de fazer a palestra, aquela fila imensa de pessoas querendo conversar com ele, pegar o autógrafo dele. E ele começou a perguntar: gostou da palestra? Adorei, Divaldo. Gostou da palestra? Maravilhosa, Divaldo. Aí ele mudou um pouquinho a pergunta: do que você mais gostou? Tudo. Porque as suas palavras, nossa, né? E ele não conseguiu puxar das pessoas nada do que ele tinha falado. E ele ficou frustrado. Como é que pode isso? Porque nós teorizamos, nós achamos lindo, maravilhoso, ai que palavra, né? Mas não interiorizamos nada, não colocamos para nós. E é claro que 5 minutos depois já não sabemos mais o que foi falado. Mas se colocarmos para nós, vamos gravar. E vamos começar a viver aquelas palavras. E temos que lembrar que o Evangelho já está conosco há 2022 anos. Já vai fazer 2023. 2000 anos com as lições do Evangelho aqui na cristandade. Não é hoje que nós estamos conhecendo o Evangelho. Nós o conhecemos há muito tempo. Mesmo assim, não o vivenciamos. Uma companheira lá do Centro Espírita, vou contar outra história. Uma companheira lá do Centro Espírita: Marcos, hoje eu quase matei um aqui dentro do Centro Espírita. Mas o que foi que aconteceu? Sabe o fulano? Porque nós temos a reunião mediúnica aqui à tarde. E ele está tendo uns comportamentos, umas coisas. Quando terminou a reunião hoje, eu peguei, joguei ele para o canto lá da sala. Falei poucas e boas para ele. É mesmo? Você, se pudesse, teria pulado no pescoço dele, não teria? Teria. Graças à doutrina espírita que eu não fiz isso. Realmente nós temos um problema muito sério aqui no centro. Mas eu já falei lá na diretoria que ele tem que ser afastado. Eu não estou falando dele. Ele está falando de quem? De você. Olha só, reflita na cena. Você esperou a reunião mediúnica terminar para falar com ele. Ou seja, você passou boa parte da reunião mediúnica com os pensamentos totalmente desfocados e desequilibrados. A reunião termina, você joga ele lá para o canto, fala as poucas e boas aí, e com aquela coisa: se estivesse fora daqui, matava. Não temos um problema seríssimo aqui? Há quanto tempo você é espírita? Tem mais de 20 anos. E você está querendo matar as pessoas aqui dentro? Tinha que ter feito um diálogo fraterno com ele. Com irmãos que vão conversar, vão sentar, provocar que ele refletisse o comportamento dele. É isso. Só você mesmo que pode me falar essas coisas. Graças a Deus, que eu pensei que você ia pular no meu pescoço, eu já ia desencarnar. Ou seja, está faltando interiorizar e nos transformarmos. Porque a teoria, nós até conhecemos. Nós sabemos que Jesus iniciou o Sermão da Montanha falando as famosas bem-aventuranças. Entre elas, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Olha só, e ele ainda anunciou que brandos e pacíficos é que herdarão a terra. Ou seja, no futuro, os que vão ficar aqui na humanidade terrena são aqueles que estavam trabalhando o bem, a paz, brandos e pacíficos. Não os violentos. Os violentos sairão, vão ser expurgados por Deus, porque nós estamos no processo de evolução. Ainda estamos no planeta de expiações e provas, mas estamos indo para um planeta de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. Portanto, se queremos ser os herdeiros da terra, os herdeiros de Jesus, nós precisamos caminhar para atitudes pacíficas. Temos que ser mansos,
Ah, mas neste mundo tão violento, sim, porque Jesus também disse que precisamos devolver o mal com o bem, que é aquela famosa colocação dele de oferecer a outra face, ou seja, não devolva o mal com o mal, devolva o mal com o bem. Ah, mas como fazer isso? Certa vez, trabalhando com adolescentes, um deles se virou para mim, lá no Rio de Janeiro, disse assim: tio, eu tenho a solução para a violência aqui no Rio de Janeiro. Ótimo, que bem. Qual é a solução? Nós temos que matar todos os bandidos, todos os traficantes. Essa é a solução? É. Porque olha só, tio, e se fizermos isso, só vão ficar os bons. E aí nós vamos poder viver em paz. Ah, tudo bem, vamos pensar sobre isso. Você ainda é um adolescente, claro que você vai crescer, provavelmente você vai ter relacionamento, você vai casar, você vai ter filhos. Vamos fazer um faz de conta aqui, que apesar dos seus esforços, um dos seus filhos se desviou e virou bandido. Não tem problema. Eu vou lá em casa, pego a minha arma, vou atrás dele, mato menos um bandido, certo? Não, tio, aí não pode. Por que não pode? Porque ele é meu filho. E daí? Não me interessa de quem ele é filho. Ele virou bandido. Você acabou de dizer para mim que a solução está em matar todos os bandidos. Seu filho virou um bandido, eu tenho que ir lá matá-lo. Ah, mas tio, mas não pode, porque meu filho... Vem cá. Nós estamos aqui raciocinando. Por acaso, os que se tornaram criminosos, bandidos, traficantes, eles nasceram de chocadeira? Não, né? Todo mundo tem pai e mãe. Não estamos aqui questionando se os pais foram bons, se deixaram de ser bons, sem entrar nesse questionamento. Mas todo mundo é filho de alguém, inclusive o bandido, certo? E outra, se você vai atrás de todo mundo para matar, porque estão fazendo mal, você não vira um criminoso? Ah, não, tio, que isso? Não, eu só estou fazendo a limpeza, só para deixar os bons. Sim, mas para deixar os bons, você vira um matador. Ora, o matador tem que responder perante a justiça. Você vem da comunidade, meu filho. Você sabe muito bem como é essa realidade dos tiroteios, das brigas, a PM quando entra. E ó, sempre gente morrendo. E tem mais 2, 3, meia dúzia sumindo. O tráfico de drogas. Você sabe disso. Ou seja, se matar bandido resolvesse, nós já estaríamos vivendo o Evangelho há muito tempo. Então isso não é solução, não é? Ah, mas qual é a solução então, tio? Ah, você vai continuar a procurar e depois vai conversar comigo. Não sou eu que vou dar a solução, mas eu vou te dar uma luz. Vou lembrar de um cara chamado Jesus. Tá? Já ouviu falar dele? Já ouviu falar do Evangelho? Vai dar uma estudada, tá? Eu acho que é um caminho melhor. E aí você solta. Vai lá, vai pensar. Brandos e pacíficos. Se eu também vou para o campo do mal, me igualo ao mal. E aí nós aprendemos com a doutrina espírita que o futuro do planeta é ser o mundo de regeneração. Esse é o nosso futuro. Ó, o bem vai predominar sobre o mal, sim. Entretanto, temos que lembrar que isso depende do que estamos fazendo com a nossa liberdade, com o uso do nosso livre arbítrio, porque as escolhas são nossas. As escolhas são nossas. Eu escolho promover o bem ou não. Eu escolho trabalhar na paz ou não. Eu escolho acelerar o processo para o mundo de regeneração ou não. Ele vai acontecer, mas pode acontecer em 2999, que é o finzinho do terceiro milênio, mas pode acontecer daqui a 100 anos. Os Espíritos não põem data para isso, porque tudo depende do nosso livre arbítrio. O que eu vou fazer com essa mensagem? O palestrante foi ótimo, foi maravilhoso, tá? Mas falar teoricamente é muito bom, eu queria ver e viver com quem eu vivo.
sair do centro espírita, voltar para casa, para aquela situação. Mas é você que tem que promover a paz. Não responda, cale. Ah, mas aí vão pensar que eu estou obsediado. Não tem problema. Tá? Vão querer orar por você, dar paz em você, ótimo. Isso é muito bom. Tá? Mas não entre na mesma sintonia. Mostre que você agora está diferente. Até que alguém vai lá na família e vai dizer, esse centro espírita deve ser bom, porque ele mudou da água para o vinho. Olha, quem conhecia, quem está vendo agora. E daqui a pouco alguém vai querer saber, vai se aproximar. Brandos e pacíficos. É isso que nós temos que trabalhar. E aí, isso vai nos dar uma condição moral superior. E vamos poder, através da caridade, dar-nos o voo da alma. E não basta você ser da paz. Você tem que agir na paz. Você tem que trabalhar a benefício do seu próximo. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da doutrina espírita. E se não fizermos isso, vamos ficar só na teoria. E Jesus está esperando que façamos, que não fiquemos simplesmente na teoria. O Espiritismo é uma doutrina prática e solicita a nossa transformação moral. Então comece a se trabalhar. Veja até que ponto vai a sua paciência, a sua tolerância, a sua compreensão. E comece a se trabalhar. Eu preciso ser mais paciente, preciso ser mais tolerante, eu preciso ser mais compreensivo, preciso ser menos nervoso. Tudo isso são condições do espírito. Não confundamos com condições do corpo orgânico, porque nós podemos dominá-lo se tivermos a devida força de vontade. Então, temos que ir em frente. Eu tenho problema de coluna. De vez em quando ela ataca. Mas as jornadas do trabalho não podem parar. Então você vai firme e forte, vai fazendo a viagem, chega lá, aquele centro espírita enorme, todo mundo quer mostrar um centro espírita para você, e você mal pode se mexer, mas tem que ir. Vai conhecer as dependências, vai fazer a palestra. E na hora da palestra escolhe uma posição para ficar e não sai mais dela. E senão vai travar tudo. Mas tem que continuar. Porque eu não sou o corpo, eu sou o espírito, ou alma. Eu não posso me deixar abater por causa do corpo. Vamos, é em frente que se anda. E é o que o Espiritismo nos pede, nos solicita. Então nós temos que ir em frente. Eu estava aqui conversando com a dirigente, lembrando que de vez em quando, porque a idade avançou, né? Não tenho mais 25 anos, já estou com 26, então a idade avançou. Não vou falar a minha idade para vocês. Não, vou falar. Eu já vou fazer 67. Então, fico assim pensando. Acho que está na hora de parar com essas jornadas de palestras. Já tem uma nova geração aí, muito boa. E quando eu começo a pensar em não aceitar mais os convites dobram, triplicam. Vem uma chuva de convites, que é para mostrar, não tem que parar. Paulo de Tarso não parou, por que você vai parar? Aí, mas eu não sou Paulo de Tarso, mas tem que ser. Tem que caminhar para ser. Tem que cumprir a missão. Tem que ir em frente. Não importa. Ah, mas eu estou ficando com idade. Aí é que nem o Divaldo. Joana, estão me pedindo aqui para marcar a palestra lá para 2025. Não vou marcar, né? Porque nem sei se eu vou estar vivo aqui na Terra. E a Joana, marca. É para marcar? Marca. Quer dizer que eu ainda estarei vivo em 2025? Isso é com Deus. A marca. Tá? E se tiver força, se tiver ainda encarnado, vai fazer. Então é isso que nós temos que ir sempre em frente. Então lembremos, precisamos ser brandos e pacíficos. E com Jesus, a nossa vida fica mais fácil. Não o Jesus simplesmente histórico, teórico, mas obviamente vivendo os ensinos
trouxe. Vamos conhecer isso então. O que aprendemos com Jesus? A sermos mais pacientes. Porque Jesus foi exemplo. Paciente. Ele conhecia os discípulos. Ele conhecia os doutores da lei. Ele sabia com quem estava dialogando. Compreendia as dificuldades que eles tinham. Então vamos seguir o modelo de Jesus, sendo mais pacientes, mais compreensivos e mais operosos no campo do bem. O espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, conta lá uma história em que Jesus foi procurado lá por um judeu que estava cheio de problemas, principalmente familiares. E aí no dia seguinte, depois que Jesus o orientou, Jesus chamou Simão Pedro, disse: Pedro, fulano me procurou ontem à noite, eu dei uma orientação a ele, mas os problemas dele são múltiplos. Por favor, vá até a casa dele, vá lá conversar com ele e orientá-lo. Pedro saiu na mesma hora. Chegou lá, bateu, veio lá o empregado, o servo. Não, o senhor não pode entrar aqui, não. É pelos fundos. Tá, Pedro foi pelos fundos. Agora tem que esperar. Pedro ficou lá esperando. E nada de ser atendido. E aí começou a ouvir xingamentos, bate-boca, estava lá uma briga interna familiar. Aí Pedro pensou: sabe uma coisa? Eu vou embora, que aqui não dá. E Pedro retorna a Jesus. E Jesus pergunta: e aí, Pedro? Senhor, não deu, né? Para começo de conversa, o senhor acredita que me mandaram entrar pelas portas dos fundos como se eu fosse um servo qualquer? E depois ele me deixou plantado lá durante uma hora e nada de me atender. Aí estava lá brigando com os familiares, chegando. Eu voltei, né? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, esse relatório que você acaba de me fazer, ele me fez ontem à noite. Eu nem enviei você lá para você me voltar com o relatório que ele me fez pessoalmente. Eu lhe enviei para que você o orientasse. Mas tudo bem, Pedro, não tem problema. Eu vou. E aí quando Pedro vê que Jesus já vai se movimentar para ir para casa lá do judeu, ele: não senhor, pode deixar, vou voltar. Aí é que ele entende. Precisa agir no bem. A casa é perturbada, mas você não tem que se perturbar. Você não está com o Evangelho? Se você está com o Evangelho, a perturbação não pode lhe alcançar. Você tem que estar com o Evangelho, tem que estar com Jesus. Vai orar primeiro e vá com a disposição de ajudar, de auxiliar e orientar naquilo que for possível. Se você não for de fato bem recebido, o próprio Jesus nos disse o que fazer. Ok, agradece, sacode a poeira das sandálias e segue. Mas você não tem que se desequilibrar. Podemos imaginar qualquer um de nós aqui dando entrada na emergência do hospital, enfermeiro gritando pelo médico, o médico vem correndo, olha para você, você está mais para lá do que para cá e ele desmaia. Médico, na emergência do hospital, desmaia ao ver o sofrimento do outro, ao ver o sangue. Não dá para imaginar isso, porque ele se prepara para isso, ele sabe os quadros que vai enfrentar e que as pessoas que dão entrada na emergência dependem dele. Então ele não vai se desequilibrar, ele poderá depois lá na folga dele, até com o canto dele lá, até chorar, até orar, mas ele vai trabalhar pelo bem da pessoa que acabou de dar entrada no hospital. E é o que nós vamos fazer também, na nossa ação do bem, sem nos desequilibrarmos. Também aprendemos com Jesus a crescer em amor, e que todas as pessoas são nossas irmãs, porque todos nós somos filhos de Deus, e portanto somos irmãos. Somos seres humanos, espíritos reencarnados, e portanto não temos que fazer diferença em relação à cor de pele, religião, altura, se é gordo, se é magro, opção sexual, nada disso, porque essas coisas são passageiras.
são aqui da terra, mas eu não sou este corpo, eu sou o Espírito imortal. E todos, como filhos de Deus, são meus irmãos e irmãs. E ponto final. O Espiritismo acaba com o preconceito. Mas Jesus já tinha acabado com essas lições, ao lembrar que Deus, além de Criador, é Pai. E Jesus fazia questão de chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Porque o Pai, sempre assim, o Deus de bondade, de misericórdia, de amor. Amor é o maior dos sentimentos. E nós estamos aqui na Terra, nesta encarnação, para darmos continuidade ao aprendizado do amor. Nós estamos aqui nos esforçando para conseguirmos amar o nosso próximo, seja ele quem for, e em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então nós temos que vencer em nós os preconceitos, as discriminações, temos que vencer em nós o orgulho, porque nós não somos nada. É aquela parábola de Jesus, o fazendeiro rico, quando ele olha a plantação, faz as contas, diz, nossa, nem preciso trabalhar mais, e milionário, agora só vou gozar. Aí Deus está olhando, diz assim, quem disse? Esta noite chamarei sua alma de volta. Porque nós não sabemos qual é o momento da morte. É a única fatalidade da existência terrena. Um dia nós vamos morrer. Sinto muito em falar isso para vocês, mas é a verdade. E não adianta fugir disso. Um dia nós vamos morrer. Conhecem a história da morte que veio procurar o fulano, mas ele teve a graça divina de saber que no dia seguinte ele iria morrer, desencarnar. Mas ele não queria. Então o que ele fez? Raspou o cabelo, trocou de roupa, boné na cabeça, óculos escuros, e no dia seguinte ele saiu bem cedo e foi fazer tudo o que ele nunca fez na vida. E a dona Morte chegou, bateu na casa dele, já não estava. Tudo bem, foi no serviço dele, ele não tinha aparecido para trabalhar, mas ela tinha todo o roteiro da vida dele e foi para todos os lugares, e nada, porque ele fez tudo o contrário. E já estava chegando no final da tarde, e a dona Morte estava lá pensando com os seus botões, nunca falhei, não posso falhar desta vez, de jeito nenhum, tenho que levar. Aí, quase 6 da tarde, ela tinha que voltar para o céu. Ela está passando lá numa barra, lanchonete, cheio de gente. Ela olha e diz, bom, não encontrei o fulano, mas vai ser um daqui, porque eu não posso falhar. Ela dá aquela olhada, olha, vai ser aquele de boné, óculos escuros e aquela camisa diferente. É ele. Porque a morte não falha, é fatalidade. Vai chegar a nossa hora, mas que possamos retornar ao mundo espiritual bem, possamos retornar com um portfólio de coisas boas, realizadas, e que nos esforçamos em nos melhorar. Isso que é o mais importante. E que paramos de brigar com os outros. Paramos de criticar os outros, paramos de encontrar os defeitos dos outros e passamos a fazer o conhece-te a ti mesmo. É o exame de autoconsciência, que eu é que preciso me melhorar. Isso é urgente. Tudo isso dentro do campo do amor. E aí vem o Espiritismo nos lembrando, somos almas imortais, a morte não existe. Hoje é o tempo certo para reparar o passado e construir um futuro melhor. E se estamos juntos, é porque existem laços que estão vindo de existências passadas, porque as existências são solidárias entre si. E hoje é a hora de
perdoar, de compreender, de tolerar, de amar, para que esse passado seja superado. E aí o Espiritismo vem e corrige uma frase popular, quando se diz, aqui se faz, aqui se paga. Não, o Espiritismo diz, aqui se faz, isso é verdade, aqui se repara. Nós estamos aqui na Terra para reconstruir a nós, aos outros e à humanidade através da lei de amor. E é isso que vai fazer com que possamos, ao desencarnar, irmos para esferas espirituais superiores, encontrarmos a felicidade, porque a felicidade aqui na Terra, ela é fugidia. Você está feliz hoje, mas amanhã pode acontecer alguma coisa que vai levá-lo à tristeza, mas não tem que se abater, porque depois vai vir outra coisa que vai trazer alegria. E assim nós temos que ir seguindo, sempre em frente. Ou como dizia Leopoldo Machado, um grande baluarte do movimento espírita, nós temos que caminhar para a frente e para o alto. É isso que nós temos que fazer o tempo todo. E aquilo que não for possível realizar, aquilo que não for possível transformar em nós mesmos, calma, porque terá outra encarnação, ou outras, são as reencarnações. Se bem que uma querida companheira um dia disse para mim, Marcos, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir a Deus para nunca mais voltar para este planeta Terra, para esta humanidade, porque é muito sofrimento, é muita maldade, é muita violência, eu não aguento mais isso não, aqui eu não volto mais. Você pode pedir, todo mundo pode pedir isso a Deus, e Ele vai ouvir, mas não vai nos obedecer, pura e simplesmente, porque nós é que somos os regeneradores aqui da humanidade. Somos nós que temos que fazer com que as novas gerações tenham um encontro com o Evangelho. E isso é muito importante, por causa da lei da reencarnação. Quando todos nós voltarmos e não estivermos aqui no André Luiz em Motuca, mas estivermos reunidos no mundo espiritual, vai ser anunciado que todos vamos ter que começar um planejamento reencarnatório, de necessidades evolutivas. E é aí que é o problema, porque se você não educou bem as novas gerações, filhos, netos, se você não os ligou ao Evangelho, como será que eles estarão agora? Porque você vai reencarnar ligado novamente à família, ou seja, vai voltar para Mutuca, vai voltar para Tucão, Araraquara e assim por diante. Onde está o núcleo? E aí? Você volta feliz? Vai fazer o planejamento reencarnatório tranquilo? Ou muito pelo contrário? Vai chegar lá para o instrutor espiritual, vem cá, dá para dar um jeitinho aí, para me desligar da família e reencarnar em outro lugar, não? Só que lá eles sabem, não é lá mesmo, tem que voltar, porque você devia ter feito, e não fez. Então agora retorna para fazer. Mas se prepare, sabe quem vai ser seu pai? Não sei, seu neto. Ai que beleza! Cuidado, porque ele está materialista, egoísta e não pensa nos outros. Mas você tem que voltar, porque agora você tem que tocar o coração dele, porque você não fez isso quando ele estava lá no seu colo, chamando você de vovô. Agora volta e vai fazer. Temos que perceber que se as coisas complicaram, a culpa foi nossa. Podíamos ter feito, não fizemos. E agora tem que ter outra encarnação, mais um desafio existencial que já podíamos ter superado. Tudo depende de nós, que a lei divina é perfeita. Nós não temos que criticar Deus. E aí, para encerrar, vamos lembrar aqui Paulo de Tarso.
quando, numa das suas cartas, ele diz que precisamos ser cartas vivas do Evangelho. E aí encontramos na codificação espírita que o verdadeiro cristão, que é, portanto, o verdadeiro espírita, é aquele que procura viver no mundo de acordo com os princípios da doutrina que agasalha na mente e no coração. Não pode ser uma pessoa do dia a dia e outra quando entra no centro espírita. Não pode acreditar no espiritismo, mas ter opiniões pessoais contrárias ao espiritismo. Ou eu sou espírita ou não sou. Eu sou cristão ou não sou. Essa tem que ser a nossa postura, ainda mais nos dias atuais, em que estamos assistindo um embate entre valores, ideologias. O que eu vou responder diante disso? Eu não sou nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. Sou espírita. Pura e simplesmente. Então, minha conduta é esta, o meu pensamento é este, a minha ação é esta. Pronto. E é ponto final. Sem embates. Ah, mas vão ter os que não vão aceitar, que vão querer brigar, é problema deles. Eu preciso me manter no Evangelho. Por isso, Paulo, lá no final da sua vida, retirado de Roma pela guarda romana, levado para fora dos muros da cidade, com a ordem dele ser morto, quando ele chega no local que foi lá escolhido, o comandante da guarda titubeia. E aí Paulo olha para ele e diz assim: você obedece a César, eu obedeço a Deus. Eu acredito na vida depois da morte. Então, você precisa fazer o que tem que fazer, porque se você não fizer, você terá que voltar a César, e é a sua cabeça que vai rolar. E eu não quero ser motivo para isso. Portanto, cumpra o que você tem que cumprir. Eu compreendo. E aí então o soldado vai com a espada e faz a decapitação. Nós precisamos ser como Paulo de Tarso, sem revolta, mas compreendendo e já perdoando. Eu compreendo. Você é obrigado a fazer isso. Mas não se preocupe, eu vou a Deus e depois eu vou lhe auxiliar também. Então nós vamos ter essas cartas vivas aqui no mundo, diante dos desafios existenciais. Então vamos ser essa carta viva, vamos pensar sobre isso para sermos fiéis e legítimos seguidores de Jesus. Somente assim nós vamos ter uma humanidade melhor. Para quem quiser conhecer mais o trabalho, eu estou deixando aqui, para quem quiser, os meus contatos, o site. Nós temos um trabalho na internet, hoje online, aliás não coloquei aí, mas tem também o portal, o canal Orientação Espírita no YouTube. Enfim, fiquem à vontade, e nós estamos aqui sempre para manter contato, fazer os esclarecimentos, os aprendizados que são sempre necessários. E nesta jornada nós estamos aproveitando para fazer o lançamento deste livro aqui, O Ser e o Existir na Visão Espírita, que é lançamento aqui da Casa Editora O Clarim, aqui de Matão. E como o Clarim já lançou outros livros também de minha autoria, ao mesmo tempo está aí fazendo o autógrafo do Visão Espírita Educação e do Reencarnação, o que é, quais suas consequências. Então aqueles que quiserem conhecer os livros, quiserem obter um autógrafo, fique então à vontade aqui após a palestra. E o meu agradecimento a todos, meu agradecimento à casa pela recepção, por ter aberto essa possibilidade de aqui estarmos e conhecermos esse trabalho. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos prosseguir sempre em frente, porque somos sempre auxiliados
Deus é farto de misericórdia, nunca nos abandona. Jesus está sempre conosco e todos temos os Espíritos benfeitores, o nosso anjo da guarda, aí nos auxiliando. Força de vontade, mirando o amor ao próximo, para fazermos desta humanidade uma humanidade feliz. Um grande abraço a todos e paz em todos os corações.